Chegamos! Sua dose de cafeína às quintas-feiras está ao ar. E hoje, um café duplo. Quando se encontra duas rainhas do café, para falar de café, do Café Vende, ela com propriedade, gente. Olha aqui os grãos na mesa. Vanessa Gaspar, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Uma honra tê-la aqui e ouvir a sua história, a história da Expresso Forte. Nem precisa perguntar, às vezes eu pergunto para o convidado, você gosta de café? Você ama café, né, Vanessa? Em todos os sentidos. Amo. Para mim, café é vida. Hoje você vê que o café é a segunda bebida mais vendida no mundo, né? Mais tomada no mundo, né? Depois da água. E por quê? Por todas as propriedades que o café tem, né? Então, assim, o brasileiro está começando ainda a gatinhar, né, no conhecimento do café. E eu tenho o privilégio, né, de poder fazer uma pequena parte disso, né, na nossa região aqui de Sorocaba. Então, é um privilégio trabalhar com café, porque é uma semente, né, de Deus, né, com muitas propriedades, com muitos benefícios. Então, o café é assim, né, como a água, né, que é importante também para a criação do café, né, na hora de você extrair a bebida, as duas bebidas mais importantes, e traz todo o benefício, né, para o nosso corpo. Então, minha vida mudou totalmente, literalmente, por causa do café. Que legal, é muito bacana. Essa semana eu vi uma frase assim, que se você ainda não aprecia o café, porque você ainda não tem problema para resolver. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes eu recebo cliente lá na loja, e eles estão procurando máquina de café, e eles falam assim, eu não gosto de café. E eu fico assim, poxa vida, né? Você quer servir café, talvez pelos seus clientes, ou, né, pelo ramo de negócio, que hoje é extremamente importante, né? O café, ele é fechamento de negócios, né? Você sabe muito bem disso. E, na verdade, o que mais me encantou foi o que você falou em relação a isso, seu café vende, né? E eu falo assim que 100% das pessoas que falam que não gostam de café é porque teve uma má experiência com café na infância. Então, para que eu aconselho, dá uma nova chance para o café. Conheça verdadeiramente um café de qualidade, né? Hoje tem várias formas de você fazer café, né? Então, tem o café que a gente vende de máquina moído na hora, né? Então, você consegue extrair muito mais sabor, muito mais cremosidade, muito mais benefício, né? Do que o café coado hoje que o brasileiro está acostumado, né? E fora isso que você falou, é muito importante a qualidade do grão, né? Sim. E a gente sabe que no pó tradicional que vende no mercado, tem vários estudos, a gente já viu várias reportagens que fica o resto do grão do café do Brasil, né? Que o melhor vai para fora, muitas vezes exportação, e o que é moído fica lá, né? O de péssima qualidade para os brasileiros. Exatamente. Então, por isso que eu falo. O Brasil, ele é o primeiro exportador de café do mundo. Então, o que acontece? Vai tudo para fora, né? Então, a Alemanha, todos os grandes países já conhecem o nosso café, né, brasileiro, e o próprio brasileiro ainda não tem todo esse conhecimento e o respeito por tudo que o café é e que ele faz para nós, né? Então, assim, é o celeiro, né? O café é o celeiro do Brasil, né? O Brasil é o celeiro do café. Então, assim, é importante que os brasileiros conheçam um pouco mais sobre essa bebida, porque ela é fantástica. Então, previne muitas doenças, né? Doença de Alzheimer, câncer. Alguns clientes eu falo assim, você gosta de tomar remédio? Não, mas é necessário e muitas vezes você tem que tomar. Então, às vezes o cliente fala, eu não gosto de café. Mas remédio também não, e você tem que tomar. Então, é importante que, assim, as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento sobre a bebida, para nós mulheres, em questão de menopausa, em questão de câncer de mama. Então, assim, tem vários estudos, né, sobre a cafeína, sobre a importância dela. Está sendo muito usado, né, cafeína hoje, né, ainda mais para quem malha. Então, o café realmente é uma bebida que transforma vidas, né, e ela traz muitos benefícios, né. Sempre, lógico, dentro de uma dosagem adequada, né, para cada pessoa. Então fica a dica aí, ó, estude mais sobre o café, as qualidades e os benefícios. E se for café Expresso Forte, melhor ainda.
A gente ainda vai falar muito sobre café, mas tem uma pergunta que eu sempre faço, que é: qual é a história da Vanessa? Como que começou? Como que surgiu o café na sua vida? Como que começou a Vanessa empresária do empreendedorismo? Conta para nós a sua história. Você imaginava ser a rainha do café, ser, né, a proprietária junto com o seu esposo da Expresso Forte? O que você sonhava quando você era criança? Qual é a sua história, Vanessa? Há quase 20 anos atrás que a gente começou com as máquinas de café. Então, a gente começou com as máquinas de café trazendo, nós éramos a segunda empresa aqui em Sorocaba a ter esse tipo de comércio, né? A primeira empresa só alocava, não vendia máquina de café. E por ser um equipamento totalmente futurista, porque há 20 anos atrás, você imagina o que que era, né? Uma máquina de café expresso e qual é a condição que as pessoas tinham para obter esse equipamento, né? Então a gente veio para trazer essa inovação e possibilitar as pessoas de terem uma máquina de café na residência ou no comércio, nas indústrias, né? Então quando a gente veio foi muito desafiador, né? Meu esposo começou à frente, eu entrei com ele um pouco depois porque eu tinha uma empresa com o meu pai, que eu trabalhava para o meu pai, né? Na época. E quando a gente começou, né, há 20 anos atrás, 19 anos atrás, eu estava grávida da Maiara, foi totalmente desafiador, porque meu esposo era do comércio, de supermercado, e eu era vendedora de telemarketing. Então, a gente trouxe as duas experiências, a dele e a minha de comércio, né, para poder aplicar na empresa, mas começando do zero, totalmente do zero, né. E quando a gente conseguiu, um financiamento através do banco, de poder fazer a venda da máquina em 24 vezes, possibilitou para muitas pessoas terem o equipamento em suas casas. Que legal. Então ficaria um valor bem baixo, né, naquela época de cento e pouco, R$ 150 por mês, para a pessoa ter a máquina de café. E você falando, né, passar um filme aqui, imagino, né, na minha cabeça e nos telespectadores, as pessoas que estão assistindo. Porque se a gente for olhar 20 anos atrás, nos comércios, tinha ainda aquela senhorinha que era contratada para fazer o cafezinho. Exatamente. Né? Então você você acompanhou toda essa transição do mercado, porque a gente sabe que além disso, mão de obra é uma coisa escassa, e para você manter uma pessoa só para fazer café, né, com todos os impostos que se pagam, então vocês participaram de toda essa transição de modernizar. O que nós começamos a trazer em relação a custo-benefício para empresas? Por quê? Padarias, comércios que já vendiam café, que era o café filtrado, você tem muito desperdício de bebida, porque eu falo, né, quem toma café de coador, que faz coador, é a pia, porque você acaba jogando muito produto fora. E a máquina de café não, você faz com que você tenha uma economia, porque você vai apertar o botão, é o que vai moer e você vai tomar. Então você não tem desperdício, né? Então, sim, muitas empresas acabaram dispensando a tiazinha do café por conta do equipamento. Claro que elas tinham outros ofícios, não eram somente cuidar do equipamento. Mas a máquina de café trouxe uma grande economia para esse setor industrial, setor de comércio, de atendimento, porque ficava lá, né, aquela cafeteira no consultório médico, né, e o dia inteiro requentando, e até os médicos acabavam às vezes proibindo de falar assim, não tome café, por quê? Esse tipo de café que fica na cafeteira, ela é maléfica, ela faz muito mal. Sério? Sério. Porque fica o dia inteiro ali requentando. Então, o café, ele tem que ser tomado imediatamente, até 20 minutos após a extração da bebida. Nossa. Sim. Seja de coado, seja de expresso e tudo mais. Meu marido tá assistindo esse episódio, né? Viu? Meu marido ama um café requentado. Então, a partir de hoje, ó, acabou, viu, marido? Acabou. O ideal é que extraia a bebida e já tome. Então, assim, ela é uma química. Café e água é uma química. Então, ela vai oxidar e vai gerar aquele desconforto gástrico. Então, os médicos não tem como perguntar para você, que tipo de café você toma? Então, o que ele muitas vezes faz? Acaba proibindo. Então, quem tem um problema de gastrite e coisa e tal. Então, assim, esse tipo de café de cafeteira, ele não é legal para a saúde, ele faz mal, a não ser que você tome imediatamente. Passei lá meu café, fiz meu café passadinho e tal. Tem muita gente que gosta, ok.
Perfeito. Porém, tome em menos de 20 minutos. Não deixe ele lá descansando. Refaça o café quantas vezes for necessário, mas o que ideal é que tenha uma máquina de café expresso na residência. Até porque é um equipamento, Dai, que vai durar 20 anos. Então, assim, Uau. fazendo as preventivas adequadas, uma vez por ano, igual o carro, né? Que você tem que fazer as preventivas, né? A máquina de café é igual. Então, eu tenho um cliente, até essa semana foi lá. Eu vi a Você foto. viu? Um cliente nosso que tem 93 anos, vai fazer agora, em julho, o seu almoço. Ele é cliente nosso do começo. Então, assim, eu tenho um xodó por ele, porque, assim, a maquininha dele é a mesma, de 20 anos atrás. A gente que vendeu para ele a máquina. E ele Uau. cuida com o maior amor. E ele que leva para consertar a máquina de café e tal. E a gente cuida muito bem do equipamento dele. Mas porque você vê que, assim, há 20 anos atrás ele já tinha isso, né, na mente, que é um quê? Um café de qualidade. Porque eu penso assim, se você vai tomar bebida, que seja a melhor, Sim. que seja da melhor forma. Você sabe que essa foi a estratégia da Starbucks, né? Eu estava lendo o livro, meu aniversário ano passado, eu ganhei tudo de café. Ganhei livro de café, chocolate de café, tudo de café. E aí eu estava lendo a história e quando eles foram lançar, né, a cafeteria lá nos Estados Unidos, eles pensaram e falaram assim, nossa, nós vamos cobrar um copo de café $2. Mas eles lançaram essa estratégia que não é um café, é um prêmio que eu me dou no final do dia corrido e cansado. Né? Exatamente. Então é isso mesmo, é se dar a melhor qualidade, né? Degustar da melhor bebida. E às vezes a gente, hoje está mudando muito isso, porque às vezes a gente tinha muito esse hábito de, não, vou no mais barato, vou comprar. Mas parece que, graças a Deus, está virando essa chave de nós, consumidores, seres humanos, que não, eu trabalho, eu mereço melhor, E né? assim, nada contra quem toma uma bebida alcoólica, tá? Mas por que que eu falo que o café, ele ainda é desvalorizado no Brasil? Porque o que acontece? Você vai tomar uma xícara de café, você vai pagar R$ 10, muitas vezes acha caro. Claro que existe café de má qualidade, né? Tem café que às vezes você come num restaurante maravilhoso, gostoso, aí você vai pedir um café, vem um café horrível, acaba com o seu almoço, né? Então, assim, esse cuidado na escolha, principalmente, né? Quando você já tem um nome a zelar, né? Quando você, poxa, padarias, restaurantes, não pode ter uma escolha ruim de um café. Tem a obrigação Tem. de ter uma bebida boa. E aí eu vou contar uma história que todo mundo que me conhece sabe que isso é verídico. Foi feita uma pesquisa, um cliente de altíssimo padrão, de grande poder aquisitivo, ele estava fazendo a compra para a casa dele dos móveis planejados. E ele tinha ido em 3 grandes marcas, feito orçamento, e os valores estavam bem compatíveis um com o outro, produto da mesma qualidade. E aí perguntaram para ele: por que o senhor escolheu entre a loja A e não a loja B e a loja C? Ele olhou e falou assim, por causa do café. Aí a pessoa que estava fazendo a pesquisa falou, mas como assim o café dele é? Porque se uma empresa não sabe servir e fazer um café bem feito, imagine o resto. Então, o café faz parte do seu produto, viu? A cara da sua empresa. Como que tá aí o café da sua empresa? Como tá o café da sua loja? Faz parte aí do pacote completo da marca da sua empresa, do seu negócio. Totalmente verdade. Muito importante a escolha. E o brasileiro agora, ele tá, né, caindo, o café tá caindo no gosto. Não é agora, vamos dizer, 5 anos pra cá, né, que aí você vê métodos de bebida, né. Eu fiz um curso muito legal lá em Curitiba, né, sensorial de café, no Luca Café, e assim, só faz a gente se apaixonar ainda mais, né, que você vê várias formas de você tomar essa bebida maravilhosa, né. Então a gente tá gatinhando ainda E no a conhecimento. febre também, que tá agora vindo com tudo, as cafeterias, né? Os espaços Sim, os instagramáveis, coworks, né, as assim, experiências mesmo. Eu já vi café com marshmallow. Eu sim, amo também. essas experiências, né? O que eu mais gosto é o café com água tônica. Ai, eu amei também. Amo café com água tônica. Se não tomou, experimente. E aí, você e seu esposo lá, desafio, 20 anos atrás, e já era Expresso Forte o nome da marca? Já era, a gente já Não? quando na verdade, assim, o café mesmo, né, a gente começou a ter a nossa marca de café, veio uns 2, 3 anos após, né, porque a gente nem imaginaria, porque a gente queria vender equipamento, locar equipamento, e a gente foi e falou: "Não, a gente tá vendendo café de outras pessoas", né. E a gente no primeiro 2, 3 meses, a gente vendia 5 quilos de café, mais ou menos, né, que é uma coisa bem
ilusória, né? E a gente falou, tá, mas e aí? A gente tem a máquina, a gente precisa, porque o cliente confia no nosso trabalho, né? Porque a máquina de café, você tem que ter depois uma pessoa para poder estar assistindo, né? Para você fazer as manutenções, as regulagens, né? Porque o café, ele precisa desse cuidado, né? Que às vezes acaba saindo de ponto, tal. Aí, e agora? Como que vai ser? Como que a gente vai fazer? Com quem a gente vai comprar esse café? E aí a gente começou a procurar. Meu esposo foi até 2 torrefadores aqui da região, né? Conseguimos fazer uma parceria com eles, com o nome da empresa deles mesmo, que hoje já nem existe mais. E a gente começou dessa forma. Aí foi criando uma proporção, a gente começou a comprar direto do produtor de Minas, veio o nome do nosso café, do Expresso Forte. E aí a gente começou cada vez mais, graças a Deus, a alavancar os números, né? Fazer parte, né, da concorrência aqui, né? Se tornar mais conhecido. Porque quando a gente fez o blend do nosso café, qual que era a nossa maior preocupação? Porque café tem um monte de marca, tem um monte de tipo, né? Mas café de supermercado, em grão, nem todos eles são próprios para a máquina de café, porque são cafés duros. E a máquina é lâmina de cerâmica. Uau! Então, o que acontece? Eu recebo muitos consertos de máquina de café por clientes que utilizam na residência os cafés que são vendidos no supermercado. Nossa. Porque eles não são uma bebida mole, uma bebida que são adequadas para esse equipamento. Eles têm a função, eles são cafés torrados e moídos, mas não para equipamento. Então, existe essa diferença, entende? Então, às vezes a gente recebe, às vezes não, a maioria, 90% das manutenções que a gente recebe na nossa empresa é por café de má qualidade. Por café que não é próprio para a máquina de café. Então, a máquina de café precisa de um café. Então, quando a gente desenvolveu o nosso café, foi pensando em tudo isso. Porque tem café, lógico, hoje tem café de tudo quanto é tipo, preço, qualidade, coloração, porque tem as torras mais claras, médias, né, mais escuras. Então, assim, tem vários tipos de planta, mas qual é adequado para equipamento? Então, essa foi a nossa preocupação, porque a gente não quer que o cliente gaste muito com manutenção. Então, a gente não queria uma manutenção recorrente. Então, a gente queria um equipamento que o café fosse compatível, que o cliente, qual que é o maior desejo do cliente? Cremosidade na bebida, né? O aroma, o gosto adequado. Tem clientes que gostam de tomar café sem açúcar, né? Hoje, por conta desse grande conhecimento que estão se tendo com o café, eles estão experimentando novos modos de você tomar café. Então, assim, para você sentir sabor mesmo da bebida, é tirando o adoçante, é tirando o açúcar, né? Para você saber se o café, porque café é ruim com açúcar, qualquer um fica bom, né? Então você não consegue distinguir a qualidade do café, né? E essa foi a nossa preocupação na hora de fazer a seleção. Então tinha que ser um café bonito, apresentável, mas que não danificasse o equipamento. Então a gente tinha preocupação em relação à oleosidade do grão, a, a, ao grau Textura. de dureza, né, da bebida, para que o equipamento do cliente durasse anos, né? Então, assim, uma máquina nova hoje, você compra ela só depois de 3 anos, você vai precisar fazer uma manutenção, desde que você utilize um café de qualidade, né? Desde que você faça as preventivas. Só que ela tem uma vida útil de 20 anos. Então, assim, precisa saber fazer uma boa escolha. Então, assim, as máquinas que a gente trabalha são máquinas italianas, né? Que a gente gosta de trabalhar por conta do quê? Ah, você tem peças no Brasil. Eu sou assistência das grandes marcas no Brasil. Sou assistência da Saeco, sou assistência da DeLonghi, sou assistência da Bianchi, sou assistência da NW. Então, são marcas que são mundialmente reconhecidas. Eu tenho estoque delas no Brasil. Então, para atender os meus clientes, eu tenho que ter uma imensidade de peças. E tá tudo lá. Porque eu não posso correr o risco do cliente que eu atendo de café. Ah, tá bom, vou pedir. E é tudo importado, né?
as peças. Então, a gente sabe que existe. E o cliente não quer tomar o café agora, mas, pô, minha máquina quebrou, eu comprei a máquina com você e você não vai me dar, né, a manutenção E imagine, adequada. né? Tipo, ele acostumou com aquele café, Acostumou. né? Aí até o tempo que vá para manutenção, para conserto, a pessoa fica maluca, porque ela não consegue depois, né? Mesmo que às vezes fica, vocês deixam outra máquina no lugar, como que é? A gente acaba, assim, por conta disso, né? Principalmente restaurantes, padarias, não pode ficar sem vender o café, né? Então a gente tem, fora as peças, um estoque de máquinas reservas que nós deixamos para clientes que vão deixar as máquinas em manutenção com a gente. Então o cliente não fica sem a máquina de café, jamais. Então a gente tem essa preocupação, por isso que assim, a nossa empresa é uma empresa totalmente responsável em relação ao atendimento ao cliente. Então, graças a Deus, a gente tem um número de clientes frequentes, que indicam o nosso serviço, que compram mensalmente com a gente por conta disso, né? Porque a gente faz prestar um serviço de qualidade. Então, assim, eu tenho uma equipe de telemarketing hoje, né, de meninas que eu mesma tomo conta delas, né? São 4 vendedoras. Então, a gente tem toda a parte de ligação periódica para verificação do equipamento, saber se a máquina está funcionando bem, se o café está gostoso, se não. Então, essa preocupação que a gente tem, porque para nós o café é muito importante. Então, a gente leva isso muito a sério mesmo. Para nós também, muito importante o café. Que legal, né? A gente conhecer um pouquinho desse universo, dessa bebida tão queridinha do brasileiro. E a Van também tem uma parte muito especial da vida dela que não tem como a gente não entrar, que a Van ela é pastora auxiliar de uma igreja aqui em Sorocaba. E como que foi? Como começou o ministério na sua vida? Eu sou desse ministério desde pequena. Então, eu fui apresentada lá, eu tinha acho que 4 ou 5 anos de idade. Então, eles eram em Santo André, né? Ministério Voz da Verdade, hoje Família Moisés aqui em Sorocaba. Mas começou lá com o Fé de Moisés em Santo André, né? Então, é um ministério que tem mais de 70 anos, um ministério muito bonito, muito lindo. Então, eu fui apresentada lá bem novinha, meu pai que me levou para a igreja, né? Com toda a dificuldade que eu lembro ele, quando meu pai ia levar a gente para a igreja, a gente não tinha carro, e a igreja era longe, a gente morava em Diadema, imagine, para ir para Santo André. E ele, com todo esforço, com 4 irmãos, levava a gente carregando. E eu lembro a gente, porque o terminal de ônibus era longe da igreja. E eu acho que ele não tinha dinheiro para pagar o táxi. A gente ia a pé, a gente andava, hein? E eu lembro dele levando, né, meus irmãos no cangote, né, um deles, e revezava. E eu ia. Nós somos em 4 irmãos, né? Então, assim, eu tenho boas lembranças, né, da minha infância em relação à igreja. Então, assim, criei meus filhos dentro desse mesmo ministério. Então, assim, são mais de 30 anos, né, no mesmo ministério. Então, assim, eu sou pastora auxiliar mesmo, né? Então, assim, tenho o privilégio de ser pastora desse ministério. E para mim, é uma grande honra, né? Assim, não me acho digna, né? Não me acho. Mas, assim, meu esposo, né? Junto comigo, a gente está quase 25 anos casado. A gente vai fazer no ano daqui 2 anos, 25 anos, vamos fazer 23 anos de casado, 25 que estamos juntos. Então, ele cresceu, né? Espiritualmente ali. Nós nos casamos pela bênção do pastor Fred Moisés, que foi o fundador da igreja, né? Eu tive o privilégio de conhecer e crescer os meus filhos dentro do ministério. Meus filhos são levitas, né? Trabalham na casa do Senhor, todos estão envolvidos na obra. E é um privilégio muito grande. Sou muito abençoada. Que delícia. A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores e a gente estava falando um pouquinho sobre a igreja na atualidade, né? E principalmente pós-pandemia. Muitas pessoas, às vezes, foram machucadas, na verdade, pela religião. Muitas pessoas se simpatizam com o evangelho, estão aí, às vezes, com o coração aberto, sedentos por Jesus, mas pensam que nunca mais vão pisar numa igreja. O que você pensa sobre isso? O que você diria sobre isso, Van? Eu penso que, assim, a gente precisa entender e conhecer quem é Jesus. Porque pessoas sempre vão nos decepcionar.
A gente conversou, né, em relação às nossas famílias, problemas que nós vivemos na infância. Se você for pensar assim, questão de referência, né? É, pai, mãe, às vezes é deturpado, se você for pensar, né, em Deus como pai, né? Ou você ter uma má experiência com o pai, então tudo isso acaba gerando, né? Você não conhecer Jesus verdadeiramente como ele é, né? Então, assim, eu penso que a gente não tem que olhar para homens, a gente tem que olhar, a gente fala assim, poxa, Jesus, como que Jesus agiria? Como que Jesus faria? Como que Jesus gostaria que eu agisse? Ele faria isso que eu estou fazendo? Ele agiria dessa forma? Ele falaria o que eu estou falando? Ele pensaria? Porque ele é o nosso mestre, né? Ele é a quem a gente deve seguir, né? Homens sempre vão ser falhos. Sempre a gente vai se decepcionar. Nós somos decepcionantes ou não, né? Então, assim, a gente não tem nada a oferecer se não vier através dele. Então, ele é tudo em nós, né? Nós não temos, assim, grandes esperanças na nossa carne, né? Nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, né? Nas nossas convicções, né? Porque a Bíblia fala, né, que o coração do homem, ele é enganoso, né? Então a gente muitas vezes se deixa levar por sentimentos, né? Em relação a homens, homens são pecadores, né? Jesus falou: não vim para os sãos, vim para os doentes, né? Então ele veio por mim, veio por você, veio por nós, né? Então, assim, tem muita gente machucada, sim, mas porque quer permanecer machucada. É aquilo que você falou, né? As pessoas são falhas, os homens erram e quem paga o preço é Jesus, tadinho dele. Não é verdade? Bem isso. Porque é o que acontece, as pessoas se fecham, elas acham, elas generalizam, né? Muitas vezes, e se fecham mesmo, e aquilo, né? Tem uma frase que eu levo muito para a vida: você até consegue viver uma vida sem Jesus, mas não Morrer, dá para morrer. Né? não dá. E assim, e é uma perca de tempo gigante, né? Muito grande. Então é muito bom você acordar e saber, poxa, tem alguém me protegendo. Eu acordo super assim, empolgada, porque eu sei que grandes coisas me esperam para o dia, né? Então, eu escuto muito a Joyce Meyer, né? E ela fala muito sobre isso. Espere grandes coisas do Senhor. Então, acorde já esperando que o seu dia seja lindo, que o seu dia seja maravilhoso, né? Se alguma coisa ruim acontecer, não faz parte do plano de Deus, né? Então, assim, a gente tem o privilégio de ter um Deus que, poxa, ele é o Deus protetor, é o Deus criador. Você olha para uma flor, você vê a perfeição dele. Por que que ele criou uma flor? Para que simplesmente eu e você olhasse e falava, poxa, que lindo, poxa, que cheiroso, olha essa cor, olha essa beleza. Então, assim, ele quer se mostrar todos os dias para nós, né? Que muitas vezes a gente está ocupado, né? Com sentimentos, vivendo momentos que a gente fala assim, poxa, onde Deus está, né? Em meio a tudo isso, ele sempre vai estar do nosso lado. Só que a gente precisa enxergá-lo, né? Então a gente precisa fazer com que o Senhor se apareça não do modo que a gente quer, mas do modo que ele quer se mostrar. Então é engraçado porque às vezes a gente ouve, né? A gente vai em salão, né? E tudo é culpa de Deus. Por que Deus deixou isso acontecer comigo, né? Como que isso foi acontecer comigo? Então, em Deus não habita o mal, né? O mundo jaz no maligno, né? Então, isso que o inimigo mais quer é que a gente pense isso. Ah, é Deus, culpar Deus. Por quê? Quanto mais a gente pensar dessa forma, mais longe a gente vai estar dele, né? E isso vai criar feridas e nunca é bom. O afastamento nunca é bom. Hoje eu consumo muito conteúdo na internet. E aí, em todas as plataformas. E eu fico muitas vezes vendo os vidinhos lá do TikTok e tem muitos desses vidinhos de transformação. E eu gosto de ler os comentários. E o que tem de pessoas que escrevem lá que, tipo, ai, queria tanto voltar e não consigo. Porque é mais fácil a pessoa ignorante se converter, né, do que o desviado. Ele conseguir voltar. Tem que ter muito propósito. É muita persistência, né? Mas eu falo assim, né? A experiência com Deus, quando você, que nem aquela música fala, né? Quando você conhece o Santo dos Santos, você não quer outro lugar, né? Então, assim, o que precisa, assim, pessoas que estejam intercedendo, né? Por essas pessoas que estão passando por este momento. Porque, assim,
feridas, machucaduras, situações ruins. É o que você falou sobre o negócio da mãe, né? Da mãe espiritual, né? Mas sem a igreja, o que seria? Né? Sem uma porta aberta, sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, onde a gente estaria vivendo hoje? Que mundo a gente estaria vivendo hoje? Eu sou uma mãe muito abençoada porque eu tenho 3 filhos criados na casa do Senhor. Meu filho vai casar agora com 22 anos de idade. Nunca namorou, primeira namorada. É separado do Senhor. Então, assim, nunca teve uma experiência sexual. Ele desde pequeno tem voto com Deus. Então, assim, né, todos os meus filhos são uma bênção, mas falando dele, porque ele vai agora se casar, e tomou essa decisão em menos de 9 meses de namoro. Então você fala assim, poxa, valeu a pena, né? E você sabe, né, um pouco, eu não tive uma vida maravilhosa, né, na minha infância, na minha juventude, mas eu senti o amor de Deus em cada detalhe da minha vida. E assim, por todas as situações ruins que eu vivi, eu sempre quis tirar o melhor, falava, não. Muitas vezes o inimigo veio. Onde está Deus? Você está sozinha, você está abandonada. Quantas vezes? Eu lembro que eu fiz uma cartinha, logo que os meus pais separaram, eu fiz uma cartinha para Jesus, né? E eu coloquei debaixo da minha cama e eu falei assim, Senhor, eu tinha o quê? 8 anos, eu acho, de idade. Eu não quero essa carta aqui. Quando eu acordar, quero saber que o Senhor pegou essa carta. E no outro dia ela não estava. Então, assim, eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi ver se a carta estava lá. E ela não estava. Então, ele é presente. Ele é presente, Deus é real. Então, assim, eu passei muitos momentos difíceis, né? Separação dos meus pais, mudança de cidade, vindo para cá. Ajudar minha avó, que foi minha heroína, a cuidar dos meus irmãos, dos meus 4 irmãos, né? E tudo isso fez me amadurecer muito rápido? Sim. Eu quase não tive infância? Sim, né? Mas eu pude levar meus 4 irmãos para a igreja também, junto comigo. Então, meu pai, nesse momento da separação, ele acabou não frequentando nenhuma igreja. E eu falei, não, eu fui criado dentro da igreja, eu tenho que ir para algum lugar. E eu acabei indo para a Quadrangular, do Iguatemi. Que legal. E a gente ia a pé, né? Que eu morava ali na Vila Gabriel, a gente ia a pé, não tinha condição, né? De pegar um ônibus. E aí eu e minha irmã do meio, a Érica. E a gente ia. Então, assim, depois fui levando os outros, foram crescendo e foram todos criados dentro da casa do Senhor também. Hoje já são casados, têm filhos, né? São bem grandinhos já. E, assim, é um privilégio, porque, assim, em meio a toda essa tribulação, a dificuldade que a gente passou, não culpo os meus pais, porque eu sei que cada um deles teve, né? Somos vítimas de outras vítimas e assim vai. Exato. Mas, assim, eu nunca, sabe, culpei a Deus. Eu nunca, lógico, não me sentia amada, falava, Senhor, você me ama mesmo? Porque quando você não tem, né, uma referência, como a gente falou, né, em relação aos pais, de amor supremo, de cuidado, de proteção, você vai transparecer isso para Deus, né? Segurança, né? Eu era muito insegura, né? Eu tive que pedir para Deus, até mesmo por conta do meu ministério, né? Aí você fala assim, poxa, você estava morrendo de ansiedade, de medo, né? De falar assim, né? Ainda é um processo isso, né? Porque eu sou muito tímida, né? Eu só tenho a timidez, né? Então, eu era aquela que fugia de trabalho de escola, né? Nunca gostava de fazer trabalho na frente de ninguém. Então, assim, são processos de curas, né? Que Deus vai nos mostrando, ó, é outra fase agora, então você precisa ser curada nessa área. Então, eu tive que pedir isso para Deus, Senhor, está sendo exigido de mim, então eu não posso, de jeito nenhum, fazer feio. Eu preciso que o Senhor me ajude nisso, né? Então, tive muitas situações que, assim, eu fui pro colo dele. Então, assim, eram noites, assim, que eu chorava da ausência da minha mãe, eu não podia chorar perto dos meus irmãos, porque senão eles choravam também, que a gente acabou vindo morar para Sorocaba, né? E minha mãe ficou em São Paulo.
Então, assim, a gente não, na época que não tinha telefone, imagina. A gente tinha que sugestionar que ela viria nos ver a cada 15 dias, né? Então, assim, crescer assim já foi um desafio, né? E eu olhando para tudo isso, eu falo assim, poxa vida, que Deus lindo, né? E assim, eu poder ver tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, né? Da onde a gente veio, né? É, E o que a gente se tornou. E ver a família, e ver que a história dos filhos são outras, né? são, Porque alguém se rendeu ali e rompeu. Né? A exato. partir dos nossos filhos vai ser bênção. E você sabe, né, que o que eu me lembro, desde pequena, assim, às vezes as pessoas falavam assim, ah, você vai fazer faculdade do quê? Eu não tinha nada na minha mente, porque o meu foco era casar e ter filho. Eu simplesmente pensava assim, não, eu vou casar, porque eu quero fazer tudo diferente, né? Então, isso foi um propósito, né, na minha Isso vida. é legal. Eu acho legal você falar sobre isso, porque realmente, né? Eu acho que é propósito. Porque eu também, todo mundo às vezes olhava e falava assim, nossa, mas você teve experiência, né, de alcoolismo na sua infância e tal. Não, mas na minha história vai ser diferente. Eu quero casar, eu quero ter um marido, eu quero que meu marido seja assim, assim, assado, vai ser um bom pai. Então, porque tem pessoas que se revoltam, Sim, né? E são reprogramadores daquilo que vivenciou, sim. né? E é uma luta constante, porque a gente que conhece o mundo espiritual, a gente sabe que existe maldição hereditária, né? Então, assim, o inimigo vai querer uma oportunidade, né, para poder ter uma brecha e entrar mesmo, né? Então a gente tem que vigiar em certos aspectos. Então, assim, às vezes eu me via fazendo certas coisas que eu não achava legal na minha mãe e via eu fazendo. Tipo, às vezes, né, de gritar, de falar e Mas de. é porque a gente aprendeu assim. Sim, Né? Então, até ter essa reprogramação. Eu falo assim para Deus, né? Me ensina. Porque assim, eu aprendi tudo errado. é, Né? As referências, o jeito. É até aquela velha história, né? Não que seja a minha situação. Mas da mãe que pega e o filho vai atender o telefone e fala que a mãe não tá. Ele já acha normal, ele já cresce achando que é normal mentir. sim. Né? Então, é muito profundo se a gente for olhar o nosso papel de pai e mãe, né? É porque, assim, nós somos exemplos. E o mais próximo, que nem muitas vezes a gente, né, a gente já viu várias pessoas falando, poxa, meu pai na igreja é uma coisa e em casa é outra, né? Então, assim, o nosso principal papel é dentro do nosso lar, né? É dos nossos filhos, a responsabilidade de passar a palavra de Deus como exemplo, não com palavras, porque criança aprende Com exemplo. com exemplo. Não é com palavras, né? Então, hoje, graças a Deus, minha mãe é uma mulher transformada, né? Tá na igreja, meus irmãos também, meus filhos também. Meu esposo, um pastor maravilhoso. Então, assim, a nossa empresa, né? Graças a Deus, tem servido de bênção para nossa família, para o nosso ministério também, que, né? Nós somos fiéis a Deus em tudo, né? Como a gente conversou também sobre parte de dízimos, ofertas. Então, a gente é muito grato a Deus por tudo que Eu Ele lembro tem que o primeiro feito. café que a gente tomou juntas, você falou uma coisa pra mim que eu gravei. Você falou assim pra mim, Daia, é muito fácil ser fiel a Deus no pouco. O desafio é ser fiel a Deus no muito. Sim, verdade. E aquilo assim, eu falei, né, ficou remoendo, né, Sim. ruminando, eu falo que nem um animal mesmo, a vaca. Às vezes eu pego uma coisa e fico ruminando, fico comendo assim, ó, semana inteira aquela frase, aquela palavra. Porque a gente vê, a gente como, né, como liderança, a gente vê. A Bíblia fala sobre o Deus Mamon, né? Então, assim, quando você vai mexer na parte de dinheiro, né, sempre tem uma resistência, né? Só que Deus é dono do ouro e da prata, né? Então, quem é o nosso Senhor? Né? A gente tem que entender qual é o papel de Deus. Mas Deus não tem nada a ver com dinheiro, tem tudo a ver, né? Onde você coloca o teu coração, né? Então, onde você coloca a sua confiança. Então, o que Deus pede é muito pouco, né? Perto do que Ele nos dá, né? Porque só o simples de você levantar, respirar, poder trabalhar, poder ganhar o teu pão todo dia, né? Você ter saúde e assim, já é um privilégio dado por Ele, né? Dado por Deus. Então, às vezes a pessoa, eu vejo assim que eu falo, meu Deus, que
mente pequena, né? Mas é aquilo também, né, Van? As pessoas apegadas na falha do homem, porque elas ficam, eu vou lá, eu vou levar, não vou, vão usar, vão passar a mão, vão enganar, vão roubar, vão. Mas daí não é problema, né, Não. da pessoa. Até mesmo que, vamos supor, uma coisa bem esdrúxula, né? O imposto, você sabe para onde vai, o que faz, mas você é obrigado a pagar. Já sai do seu olerite lá quantos por cento? 13% do seu olerite. E você não sabe nem para onde vai, você tem como chiar? Não tem. Né? Então, assim, quem dirá para o reino de Deus, né? Então, assim, quando você faz com o coração voltado, em adoração, porque o seu dinheiro é uma forma de louvor, é uma forma de sacrifício e de adoração a Deus, está na Bíblia isso. Então, assim, nós precisamos ver isso com muita seriedade. Sim. E o que eu vi, muitas famílias financeiramente serem destruídas por conta de desobediência a Deus nessa área. Então, assim, Deus não quer que ninguém passe necessidade e dificuldade, né? Então, assim, eu vi milagres dentro da minha empresa financeiras acontecendo dentro da minha casa, de inúmeros testemunhos que a gente tem, né? Mas por quê? Porque a gente é puritano, porque a gente é perfeito? Não. Porque, Deus é misericordioso acima de tudo. Ele sabe as intenções do coração, né? E nas nossas falhas, porque a gente já faliu 3 vezes na nossa empresa, por dificuldades gravíssimas. A última dela foi agora na pandemia, né? Que a gente se viu diante de uma situação que, imagine, quase que 80% do meu comércio, dos meus clientes eram comerciantes. Então, assim, restaurantes fechou, tudo fechou, né? E a gente olhava lá, e agora, Deus, o que vai ser? E a gente com máquinas locadas, clientes devolvendo máquinas de café. E a gente falava, Senhor, o que a gente vai fazer? Como que vai ser? Então, assim, Deus sustentou. Deus guardou. Era uma coisa nova, inusitada para o mundo, né? Então, a gente, né, tava todo mundo no mesmo barco, sem saber como que ia ser, né? Mas a nossa confiança estava em Deus. E às vezes eu olhava pro meu marido e falava assim, porque ele é a parte financeira, né? Eu sou a parte comercial, né? Eu que vendo, eu que faço estratégias de vendas das meninas de telemarketing, né? De marketing também, juntamente com a minha filha que me ajuda. E aí e agora? E eu vendo ele bem, eu vendo ele, amor, Deus proverá. Deus proverá, vai dar tudo certo, Deus é com a gente, vai. Então, assim, foram momentos muito desafiantes, mas Deus, com o seu poder infinito, veio, né? Ele sempre aparece, né? Sempre. Então, eu sou apaixonada, né, por esse Jesus lindo. Sempre aparece. E fica até para você aí, às vezes, tá Sim. vendo esse vídeo, tá passando por uma dificuldade financeira, pede ajuda para a pessoa certa. Ele tem prazer em nos abençoar. Pede com fé, pede ajuda, pede estratégia para o seu negócio. Às vezes as pessoas olham assim e falam para mim: Nossa, como você é criativa, como você é esperta, como você pensou nisso? Até mesmo com o nome do Podcoff. Eu falo: Ai, se eu te contasse, eu tenho um conselheiro. Sabe? Então, assim, é estratégia do alto. Esses dias, né, esse ano, eu estava fazendo uma campanha, eu lembro até hoje, no último dia, o meu pastor pegou e falou assim, vocês sabem o que são empresas unicórnios, né? Que são as empresas bilionárias. Aí ele falou, você acredita que se você buscar, se você olhar, Deus pode dar uma empresa unicórnio para você? Adivinha qual tem sido a minha oração? Ah, lógico. E é verdade, porque a estratégia, o novo, a solução, os aplicativos, todas as novidades. Você acha que Deus não tem prazer em entregar na mão de um filho, sabe? De alguém que está ali se posicionando, alguém que está pedindo. E às vezes a gente fica pedindo conselho para aquele amigo que às vezes quer te afundar mais ainda, que tem inveja enrustida do seu negócio. Às vezes a gente fica pedindo conselho para aquele pai, aquela mãe que às vezes que por mais que a gente vá como filho obediente, mas às vezes na ignorância de não entender do seu negócio, sabe? Vai te dar conselhos que vão às vezes te desanimar. Então peça conselho para a pessoa certa, que é nosso Deus. Não, isso aí é primordial. E como dizem provérbios, né? Na multidão de conselhos há sabedoria, né?
Então, dentro de cada situação, é importante você ver a referência. Então, quem é referência sobre esse assunto que eu estou passando por essa dificuldade? Quem mais próximo de mim é referência que já passou por uma situação próxima da minha que eu estou agora? Quem que eu vou poder pedir conselho? Porque se pedir conselho pra uma pessoa que não teve exemplo, não vai dar em nada, não vai prosperar, né? Então, quem tem problema no casamento, quem que eu vou pedir conselho? Uma pessoa bem casada, assim, financeiramente, assim, com problemas com os filhos. Só que o que a gente vê dentro da igreja, muitas vezes, as pessoas não têm humildade de pedir conselho, e tem, às vezes, muitas vezes, vergonha, né? Mas aí não tem crescimento, né? Então, é importante que você que esteja passando por essa situação, procure pessoas que possam te ajudar, né? Com o conselho de Deus, com um conselho abençoado, sempre voltado para a palavra de Deus, né? E vai prosperar. Que assim, né? Foi Davi, assim foi Salomão, né? Então tem grandes homens na Bíblia que a gente pode se espelhar, né? Que viveram essas experiências, né? E tem que ser voltado para a palavra de Deus. Eu voltei com uma prática que eu nunca deveria ter parado, né? Que é o devocional. Porque às vezes a gente fica tão na correria, ai, depois eu faço. E às vezes a gente escuta mesmo uma pregação, um louvor, e Deus está ali falando com a gente. Mas Deus tem falado muito para mim que Ele quer que eu vá buscar água na fonte. Não que uma pregação, um louvor não seja bênção. Melhor que nada, tá? Mas Ele tem me falado do secreto, da porta do quarto fechada. Né? De você, viu? Eu dei a interpretação para aquela pessoa que está pregando, mas eu quero dar algo exclusivo, eu quero falar tete a tete com você. E aí eu tenho uma amiga abençoada, né? Muito importante, as mesas que a gente se assenta. Até um beijo para você, Rê. E a gente começou a fazer juntas o devocional, ela lá na casa dela, eu na minha. E a gente começou o livro de Timóteo. E aí é um capítulo por dia e a gente grava áudio, uma explicando para outra o que entendeu, além das anotações. Legal. E a gente só escuta o áudio uma da outra depois que a gente já fez o nosso, para não ser induzida a olhar da mesma forma que a outra olhou. Que demais. E ali, todo o tempo, né, a gente vai vendo Paulo falando para Timóteo sobre as escrituras, sobre, né, a fé verdadeira, a fé genuína, a verdade. Porque, ainda mais nesses tempos que a gente vive, é muito fácil da gente ser enganado. Né? Eu estava vendo uma pregação essa semana que a pessoa estava falando assim, que o maior dom que a gente tem que pedir para Deus hoje, desesperadamente, é o dom de discernimento. Sim. Por isso que tem muita gente, eu não gosto mais da igreja, eu não sei para onde ir, eu sinto um vazio. Porque se você tiver esse dom de discernimento, você sabe para onde você correr, você sabe para onde você ir, você sabe quando a palavra é de vida, é para sua vida, é de Deus. Então, que a gente tenha mesmo esse coração, esse espírito quebrantado. A gente falou aqui de dízimo, a gente falou de oferta, a gente falou de fé, a gente falou de oração. E tem algo muito, muito importante que Deus, dependendo de como está a sua vida, se você não está brigado com alguém, Deus ele pode até rejeitar a sua oferta, o seu dízimo. Dependendo de como está a sua vida, ele pode até rejeitar o seu louvor, ele pode até rejeitar a sua oração, mas tem uma coisa que Deus não rejeita. É um coração quebrantado. Sabe? É um espírito quebrantado, é um coração quebrantado. Sim. Pai, me socorre. E hoje a gente quis trazer uma história de sucesso, de business, mas misturado com as duas últimas sílabas do café, que é fé. Né? Perfeito. Porque a gente sabe como que está hoje, né? A correria, a rotina, o mundo. Às vezes as pessoas, elas estão tão na correria, elas conseguem até dinheiro, mas elas são tão pobres que elas só têm dinheiro. Exatamente. Né? Não tem mais nada além de dinheiro. E ele não compra muita coisa, né? Ele não compra paz. Ele não compra saúde. Ele não compra o amor, né? Você pode até ter um convênio bom através do dinheiro, mas Deus, ele atua, né, no sobrenatural. E ficar sem essa proteção é um risco muito grande de sua vida vir afundar muito mais rápido, né? Então, assim, estar com Jesus é vitória certa. Então, assim, vou sempre ter dinheiro, vou sempre ter conquistas. Não, né? A gente vê testemunhos maravilhosos, né? De pessoas que viveram situações, né? Você vê a Eixla, né? Com todas as... E agora tendo uma vitória com o filho dela. Então, a gente se alegra, né? Porque, assim, nesses momentos que nós mostramos
Se nós realmente amamos ao Senhor, se nós conhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, né? E você falou sobre a questão do perdão, né? É muito importante você também se perdoar, né? Então, assim, muitas pessoas falam, eu tenho mágoa, né? Tenho chateação com pessoas, tô com ódio, tô com raiva. Isso aí certamente vai impedir suas orações, né? Mas também o você não se perdoar também. Então, eu passei por esse processo. Então, às vezes eu falava assim, poxa vida, como que Deus pode me perdoar? Porque eu me sentia muito, né? Pecadora, muito. Eu falava, não, mas como que Deus pode? E o Senhor tratou muito forte isso comigo. Então, falou assim, como que eu vou te perdoar se você não te perdoa? E eu tive que fazer um processo de cura, né, na minha vida sobre isso, sempre dentro da igreja, sempre aos pés do Senhor, sempre indo lá na frente, buscando, clamando. Então, não tem outra forma, não tem de você achar o Senhor. É um coração quebrantado, como você falou. Eu passei por um processo bem parecido, mas também, né, tem a ver de não se perdoar, mas no meu caso foi de não se amar. E aí, como que você ama a Deus? Como que você ama o outro se você não se ama? Sim. E o amor próprio, eu falo que ele é uma linha onde ele te protege para você não ser escrava das relações. Sim. Porque você ama o outro até esse ponto. Agora já não, até que já estou invadindo o meu amor próprio. Exatamente. E aí a gente vê hoje tantas pessoas sofrendo emocionalmente. Muito. E assim, esse também fez um processo de cura na minha vida também, porque eu tinha uma imagem minha deturpada, né? Então, assim, para você ter ideia, eu falei para você, se você for olhar minhas fotos do meu celular, quase eu não tenho foto minha. Assim, porque eu não tenho o costume de tirar foto. Minha filha tá aqui, ela é testemunha. Então, assim, você é bonita? Sou, né? Mas a questão não é essa, entende? Então, assim, eu tive que aprender. Até minha professora Rebeca, ela fala, pega no meu pé. Ela fala, não, você tem que postar. Ela é linda, ela né? É linda. Rebeca, um beijo, quero te conhecer, viu? E aí ela fala, você tem que mostrar, você tem que postar, você tem que fazer. Eu, ai, pastora, que preguiça, né? Mas assim, foi uma coisa que eu tive. Estou no processo. Então, isso aqui também faz parte, né, desse processo, porque eu jamais aceitaria numa outra situação. Eu teria te falado não, tá? Então, Deus, ele é lindo, assim, e ele sabe o momento de cada fase, né, na nossa vida e onde ele quer nos levar, né? Então, exato. A gente tem que só falar como Isaías, eis-me aqui, né? Não fuja do processo, não tenha medo do processo. O processo, ele nos aprimora. Sim. O processo é onde morre a uva e nasce o vinho. Amém. Lindo isso. Viu? Eu tenho algumas coisas bem especiais para você. Tem um quadro aqui que eu gosto de fazer umas perguntinhas, tá? Aí você vai me falando uma outra pra gente se conhecer mais ainda da pastora Vanessa. Destra ou canhota? Destra. Ler ou assistir? Ler. Verão ou inverno? Inverno. Então, a época que tá no céu agora. Dublado ou legendado? Legendado. Salgado ou doce? Salgado. Praia ou campo? Praia. Débito ou crédito? Crédito. Colecionar milhas. Sim, sem dúvida. Casa ou apartamento? Casa. Cachorro ou gato? Cachorro. Dia ou noite? Noite. Noite. Comida japonesa ou churrasco? Nossa, você me pegou, eu amo os dois. Eu também. Mas por causa da família, então churrasco. Churrasco. Paris ou Disney? Disney. Feijão por cima do arroz ou por baixo? Por cima. Feijão por cima? Ai, por baixo. O café, com açúcar adoçante, leite ou puro? Puro. Uau! Quando eu acordo, eu? Oro. Deus pra mim é? Tudo. Eu não suporto. Eu não suporto fingimento. Se eu fosse começar hoje, faria tudo de novo. O mundo perfeito seria? O céu. A vida é mais leve quando? Estamos em família. Eu amo? Jesus.
Queria te pedir para você olhar na tela. Tem uma homenagem para você. Ai, ai, ai. Olha que lindo. A Vanessa é minha amiga de infância, né? Vi ela crescendo e batalhando desde muito jovem. Ela trabalhou muito jovem. E ela sempre foi uma baita vendedora e hoje ela é uma baita empresária também. Ela construiu uma empresa do zero com o marido dela, uma empresa muito próspera, muito abençoada, né? A gente brinca que eles são os barões do café. Entende tudo de café mesmo e ainda construiu uma família lindíssima. Então eu admiro muitas coisas na Vanessa. Ela é uma pessoa cheia de dons. Vanessa? Vanessa é uma das pessoas mais amorosas que eu conheci esses últimos tempos. Conheci ela na igreja e hoje em dia ela é minha pastora, minha amiga, cuida da minha sanidade mental. Eu, assim, criei um amor muito grande por ela e eu creio que considero ela como minha mãe espiritual aqui em Sorocaba. Te amo, Flor. Te amo. Falar da Vanessa é bom demais, porque é uma mulher virtuosa. Dela sai muita virtude, muito amor, sempre pensando no próximo. Ela é uma pessoa extraordinária. E eu me lembro uma vez, quando eu fiquei grávida, eu não conseguia amamentar. E ela vinha 3 vezes por dia na minha casa para amamentar a minha filha e ainda deixava uma chuquinha até que eu conseguia amamentar a Sofia. Então ela é maravilhosa. Olá, eu sou Eline, estou aqui para falar um pouquinho dessa minha amiga maravilhosa, Vanessa. Eu conheço a Van há 12 anos e ela sempre marcou muito a minha vida, ela faz parte da minha história. Eu lembro do primeiro dia que eu a conheci, ela veio com aquele abraço maravilhoso, acolhedor, que só ela sabe dar. Ela é fundamental na minha vida, ela é uma grande inspiração, ela é uma grande referência como mãe, como pastora, como empresária. Ela começou a empresa Espaço Forte do zero e hoje ela se tornou uma das melhores de Sorocaba e região. Para mim é o melhor café do mundo, eu não fico sem. Hoje eu também sou empresária e a Van é uma mentora para mim. Sempre quando eu tenho dúvida ou preciso de algo, eu corro, ligo para ela. Van, eu te amo demais. Um grande beijo. Bom, falar da Vanessa, gente, é fácil demais, porque além dela ser minha irmã, muitas vezes ela foi a minha mãe, ela é minha pastora, uma mulher em quem eu tenho como referência, uma mulher que é grande exemplo no amor, exemplo no servir, altruísta demais, sempre ajudando as pessoas ao redor. Ela desde pequena, se ela via alguém passando necessidade, se ela via a mãe com filhos pequenos na rua pedindo comida, ela fazia de tudo. Ela entregava o que ela tinha, ela sempre ajudava e sempre ajudou, ela sempre ajuda. Uma mulher que é cheia de obras, uma mulher que é cheia da presença de Deus, que reflete ao Senhor. Então, assim, pra mim é muito fácil. Eu não falo isso só como irmã, porque as pessoas que vêm de fora a vida dela e fica observando o tipo de mulher que ela é, nossa, admira, ama e honra, porque ela é uma grande serva de Deus, em quem eu tenho orgulho de chamar de irmã. Pra mim, ela é uma referência de mulher e eu amo demais. Te amo, meu amor, você é preciosa aos olhos do Senhor e aos olhos das pessoas que estão ao seu lado. Te amo. A pastora Vanessa tem muitas qualidades. Uma delas que eu admiro muito, fazem a diferença na minha vida, é o amor dela. Ela transborda amor. Então, assim, ela para o que ela estiver fazendo, se você estiver precisando, ela vai lá. Muitos momentos ela foi na minha casa, me dá um abraço, me dá um apoio, nos momentos que eu precisei, e muitos momentos de alegria. Então, eu amo muito essa qualidade que ela tem, que ela exala amor. Eu te amo muito. Ai, meu Deus. Obrigada, que lindo. Eu amo. É a parte que eu mais amo. Pior que não tem nenhum lencinho aqui. Eu sempre tenho. Hoje a gente voltou correndo, acabei esquecendo. Obrigada, gente. Que lindo. Ai, que delícia, né? Eu falo que é muito fácil a gente ver a característica da pessoa de sucesso. Né? É muito fácil. E aí a gente olha, né, quantos vídeos, quantas pessoas te validando, falando de você, porque
Eu falo que é a maior recompensa do mundo, quando a gente escuta as pessoas falando sobre nós, né? Então... Mesmo sem a gente merecer, né? Se sentir, assim, eu sou muito grata a todas essas pessoas que falaram, porque elas são parte, né, do que eu sou. Então, assim, eu amo pessoas, eu amo conversar, né? Amo abraçar, sou pegajosa mesmo. E eu sou muito grata a todas as pessoas que falaram, porque fazem parte, né, da minha vida e da minha construção, porque eu também aprendo muito com elas, né? É uma troca, né? E, nossa, muito obrigada, Dani. Imagina, eu me sinto muito lisonjeada, privilegiada, na verdade. Eu agradeço muito a Tati, que fez essa conexão. Tati, você é maravilhosa, te amo. Vai estar aqui na última quinta-feira do mês, é o episódio que eu vou gravar com a Tati. Tem uma história também incrível de superação. Sim. E no dia que ela falou, você precisa conhecer a Vanessa. E eu mandei uma mensagem no WhatsApp, ela, vem aqui, vamos tomar um café. E me recebeu super bem. E foi um café maravilhoso, um café cheio da unção, cheio da presença de Deus. Porque ela é assim, gente, sentou na mesa com ela. Não tem como não sentar na mesa com ela e não falar de Jesus, não falar do Pai, não falar das coisas do céu. Quero te passar um presente em nome do Podcoffee. Oh, meu Deus. Aqui, Vanessa Gaspar, pra você lindo. tomar um cafezinho lá também, pensando em nós. Que demais, amei. Lembrar de lindo. nós. Nunca vou esquecer desse dia. Linda. Muito. E eu tenho agora uma novidade pra vocês, que a gente tá fazendo uma corrente do bem aqui no Podcoffee. E eu tenho um outro presente pra te passar. Quem te mandou esse presente aqui é a Jéssica da Certosa. Nossa. Tem a história da Certosa aqui, lá nos episódios anteriores. E a gente vai começar a lançar isso. Cada participante vai deixar um presente para o próximo participante. Perfeito, maravilhoso. Conexão, collab, um falando do outro, um ouvindo a história do outro. Aqui tem todas as informações para você degustar dessa pizza artesanal maravilhosa Muito que é a obrigada, Certosa. Certosa, Jéssica, Deus abençoe muito vocês. E é sobre isso, né? É sobre a gente receber, a gente dar. Se dar, né? Se doar. Eu queria agradecer muito, muito, muito mesmo a sua Eu que presença. agradeço, meu amor. Queria pedir para você deixar um versículo, uma frase, uma palavra, algo que da sua vida assim que você carrega, que você pudesse compartilhar com a gente para considerações finais. Fui pega de supetão, hein? Agora, depois de tantas emoções, Sim. eu penso que muitas vezes as pessoas falam assim, né? Aquele versículo que o Bolsonaro tanto fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Ela tem que parar de ser um versículo, né? Ela tem que se tornar vida em nós, né? Então, Jesus, ele é vida. Ele é o caminho, ele é o único caminho. Ele é a única verdade, né? Então, conheça a verdade, conheça Jesus como ele é. Não muitas vezes como você foi apresentado, mas como ele quer se apresentar a você. Então, tenha sede de Deus, tenha sede da verdade, tenha sede do caminho. E ele vai se mostrar lindamente para você. Uau. Em nome de Jesus. Quero agradecer aos nossos patrocinadores. Tem o QR Code, passou aí durante o episódio. Tá precisando de solução para sua casa, ar-condicionado, móveis planejados. Entre em contato, tem a descrição no vídeo M2E e da Conceito, Marcenaria, Soluções e Ambientes. Vamos dar um brinde com a sua xicrinha? Ó, seu café vende. Literalmente, seu café vende muito. Gente, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.